Comunicação não violenta, também conhecida como CNV, é uma abordagem criada pelo psicólogo estadunidense Marshall Rosenberg, que tem como maior objetivo a busca da resolução de conflitos por meio de práticas que estimulam a compaixão e a empatia. É o tema que servirá de base para nossa palestra de hoje, já que sim, é possível resolvermos nossos problemas de maneira não violenta, utilizando-se apenas da compreensão e o respeito para transmitir alguma ideia, ao invés do ódio e preconceito. Como eu havia dito, o criador da comunicação não violenta desse termo, foi o Marshall Rosenberg, que desde cedo se questionava sobre o porquê de algumas pessoas se tratarem com tanto desdém e violência, enquanto outras permaneciam compassivas, mesmo nas piores circunstâncias. Rosenberg então expõe que o exercício da comunicação não violenta nos permite enxergar o mundo a partir da perspectiva da outra pessoa e entender possíveis razões para suas atitudes. O que faz muito sentido, já que o praticante de uma linguagem mais violenta normalmente vai tender a pensar mais em si mesmo, em si próprio e nas suas próprias ideias, do que nas ideias do outro, Mas por outro lado, o praticante de uma abordagem não violenta não leva essa desvantagem, uma vez que ele encara as situações da vida com maior compreensão e preocupação, resolvendo assim os conflitos de maneira mais honesta. Mas na verdade, essa ideia de comunicação não violenta vem de muito tempo atrás, muito antes, mesmo que o próprio Marshall Rosenberg. A gente já tem até o próprio exemplo do Gandhi, lá do século XIX, Qualquer um que está ouvindo essa palestra com certeza já ouviu falar do Mahatma Gandhi, que ficou mundialmente conhecido por conquistar a independência da Índia, principalmente por isso, conquistar a independência da Índia de uma maneira não violenta, se apossando, do boicote aos produtos britânicos, desobediência às leis inglesas, Tudo isso em um contexto que jamais se imaginaria reivindicar um território sem travar alguma guerra. E mesmo hoje, essa ideia parece bem utópica, E claro que Gandhi não conquistou a independência sozinho, É óbvio. E sim, ele fez em um momento que a Europa estava fragilizada, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas isso de forma alguma tira o mérito dele, Ele provou para todo mundo que que era assim possível alcançarmos nossos objetivos de maneira pacífica e não de forma violenta, que na maior parte das vezes vai gerar, vai intrigar em mais violência, Pode até parecer ser impossível, Só que na verdade tudo isso que eu tô falando é o básico, que infelizmente a gente vem desprezado, em nossa caminhada. Muito disso porque faz parte da nossa cultura, desde sempre, a cultura da violência, Essa cultura está pregada em nossas cabeças, É como diz o Luiz Roberto Shaw em seu livro O Espiritismo e a Renovação Social, no último capítulo, Pilares da Não Violência. Governos autoritários perseguiam e matavam seus opositores. Grandes impérios foram construídos a partir da dominação, a partir do sangue de outras civilizações. Religiões dogmáticas sempre foram detentoras da verdade e que, se houvessem quem discordasse de suas ideias, esses eram queimados. Por conta disso, culturalmente, a gente tem a violência como uma forma de basear nossas relações. Pais e professores, por exemplo, ameaçam e punem as crianças a fim de educá-las. Mas como que a gente vai desenvolver a nossa não violência e aplicá-la eficientemente no meio em que vivemos? Quais são os outros benefícios e malefícios também desse tipo de abordagem? A gente vai ver tudo ao decorrer da doutrinária. Bom, como já havia dito anteriormente, é algo quase inato do ser humano levar consigo, dentro de si, a comunicação não violenta, para os seus vínculos sociais. Vários pais optam, por exemplo, a ensinar seus filhos por meio da violência, punindo severamente os erros que por eles são cometidos. Mas quando crescem, essas crianças acabam acreditando que têm de ser perfeitas, já que é isso que lhes era esperado quando ainda eram crianças. Elas são ocultamente ensinadas, que violência é uma resposta imediata para algo que elas creem que seja errado. Então a pessoa acaba criando filhos perfeccionistas e muito violentos. Ou seja, nada de bom. Na verdade, não criou o filho da maneira correta, como às vezes imagina que fez, Mas bom, já a não violência entende que o fim resulta dos meios.
Quantas vezes tu já apanhou dos teus pais e depois acabou repetindo aquele mesmo erro de novo? Várias vezes, com certeza, né? Muito mais eficiente educar através do respeito. Porque com respeito tu desenvolve e possibilita a empatia, né? Bons relacionamentos, atitudes positivas. Tu resolve conflitos, reforça a honestidade. Por isso e muito mais é importante a gente ter respeito e compreensão pelo próximo. Vamos pensar em alguns anos atrás. Como que a gente domesticava os animais? O método que nos era conhecido antigamente era o da violência, né? A gente batia no animal para fazer ele aprender, bater nele quando ele fizer algo errado, né? E já hoje em dia a gente tem uma ideia completamente diferente, né? A gente não aceita a violência ao animal. Hoje em dia a gente sabe que essa de longe é a pior maneira para domesticar o animal. Hoje em dia a gente vai criando confiança aos poucos com ele, fazendo ele confiar na gente. Dessa mesma maneira, mais ou menos assim, a gente tem que basear as nossas relações, não pela força do ódio, e sim pelo amor, né? Se o mundo é tão violento hoje, é porque a gente tornou ele assim. Então, se a gente adotar o respeito em troca mútua em nossas relações, então o mundo vai começar a se adaptar dessa forma, se transformar, e vamos estar cada vez melhorando, né? Cada vez mais. E quando a gente sentir medo de quando sentimos medo de expressar nossos sentimentos e necessidades e não acreditamos que no outro existe um ser empático e bom ouvinte, passamos a utilizar a comunicação não violenta, construindo muros em nossas relações e passamos a humilhar o próximo como uma maneira de aliviar nossa culpa. O que isso tudo significa? Pensamos que podemos agir por nós mesmos, por conta própria, e esquecemos que ao nosso lado está alguém disposto às vezes a nos auxiliar. Mas às vezes por orgulho ou por medo do julgamento, acabamos nos distanciando de tudo e passamos a criar barreiras que nos impedem de ter uma boa vivência, né, no nosso meio. E às vezes essa ajuda está muito mais perto do que a gente imagina. Pode ser por meio de Deus, pode ser por aquele amigo que está disposto a nos ajudar. Esses estão aqui para aliviar o nosso fardo, né, de algumas adversidades que a gente vai passar nessa vida. Lógico que isso só vai se perpetuar, né, se eu tiver realmente com vontade de aprimorar e ter o desejo da mudança, porque é muito fácil querer, mas não fazer nada, né? Mas voltando ao tópico principal, a gente acaba nos distanciando dos outros, criando muros em nossas relações. E isso inclusive pode levar a alguns problemas de depressão futuramente. E depois como forma de aliviar nossa dor, a gente acaba optando por um uso de um tratamento mais violento em nosso vínculo social. E alguns pensam que o problema está no outro, que ele que estimula esse tipo de comportamento dentro da gente. E, de fato, em certas circunstâncias isso realmente acontece. E eu vou falar um pouco sobre isso agora, mas tem vezes que o problema é muito mais interno do que a gente pensa. Às vezes basta a gente mergulhar um pouco dentro da nossa consciência e interrogá-la a fim de descobrir o que tem de errado e o que eu não estou conseguindo enxergar. Aquela parte de mim, né, que a gente precisa sempre buscar aprimorar com autoconhecimento, né? Mas como eu tinha dito, certas vezes o ambiente que a gente está posto culmina em comportamentos e atitudes da mesma índole nesse lugar. Ou seja, se o ambiente nos incentiva e estimula a competitividade, então nós tendemos a sermos competitivos também. É uma reação inata do ser humano, né? É o comportamento de manada algumas vezes, né? Seguir a maioria, né? Ou a gente está tão acostumado com aquele tipo de atitude que acaba se tornando o nosso normal, infelizmente, né? E se a gente convive em um meio onde se tem uma briga, todo mundo fica brigando o tempo inteiro, a gente acaba absorvendo essas más atitudes para dentro de nós, né? Raros são os casos contrários, né? De que mesmo em um ambiente ruim, alguém consegue sempre exalar o que há de melhor em si. É bem raro mesmo. E a gente pode também extrair essas coisas ruins, mesmo em ambientes em que essa violência é velada, né? Não precisa ser um ambiente explicitamente violento, né? É uma violência passiva, né? Mas o que é isso, violência passiva? É aquela pessoa que às vezes te olha com um olhar de deboche, menosprezo, de ironia, sabe? Com aquele olhar de desinteresse. Ela não é explicitamente violenta em sua fala, né? Mas deixa isso implícito pelas suas expressões faciais, né? Como eu dei exemplo, às vezes a pessoa nem precisa aumentar o tom de voz para acabar nos ofendendo, né? E por conta disso, muitos praticantes dessa violência mais passiva, às vezes nem percebem, né, que estão ofendendo alguém, porque na cabeça delas, para isso, pô,
Para ofender tem que ser necessário bater, gritar, ofender mais diretamente a pessoa, né? Mas como o Gandhi já dizia, né? O verdadeiro ser humano é aquele que sente a dor dos outros, remove a miséria e nunca é arrogante. Por isso é preciso caber a humildade dentro de nós e termos a decência, né, de também ajudarmos o outro, né, para auxiliarmos e entendermos o lado daquele que sofre, sem julgá-lo. Porque como já falado, às vezes o ambiente ou a sua educação não foi igual à sua e por isso o seu normal não é o mesmo normal que o dele, né? São diferentes. Mas é claro que somos responsáveis pelos nossos atos e necessitamos repará-los. É necessário mover o mundo através do amor e não pelo ódio. É crucial não utilizarmos a violência na luta de nossas causas. E para tal, faz necessário primeiro começar na nossa casa. Se um ambiente competitivo incentiva a violência, então um ambiente acolhedor e cooperativo vai fazer a gente se tender mais a agir com mais generosidade, né? Então trazer esse ambiente acolhedor para nossos lares, sem sombra de dúvidas, já faria total diferença, né? Porque se cada um fazer a sua parte, né? Então o mundo já vai estar bem melhor. Ah, mas ninguém faz. Se eu fazer, nem vai surtir efeito. Mas de pouco em pouco a gente vai caminhando, né? Pelo menos a tua parte tu vai ter feito. E os teus filhos serão boas pessoas, né? Tu vai ter educado eles direito. E tudo começa em nossas casas. Então depois se espalha pelo mundo. Em tudo é assim, né? Não adianta querer começar pelo grande se nem o pequeno tu fez ainda, né? E tem que ter paciência também e ir com calma, né? Ponto a ponto. Depois tu parte para tuas relações. E melhor forma para isso, né? A CNV tem na sua constituição 4 pilares básicos que, segundo eles, devem ser seguidos, né? O primeiro deles, a observação. Observar o que ocorre em determinada situação. O que você está falando ou fazendo é enriquecedor ou não para mim? Observar os fatos. O que está acontecendo ao meu redor. Isso tudo, né, de uma forma imparcial, é claro, né? Também é importante a gente não interpretar tudo a nossa maneira, né? A gente não pode julgar em meio à observação dos fatos. Quando a gente julga, estamos atacando. E quando a gente ataca, a gente é violento. A gente está praticando a comunicação violenta, né? Não de uma maneira explícita, como eu já expliquei, mas implicitamente a gente está praticando, né? E depois da observação, temos então o segundo pilar, o sentimento. Qual sentimento desperta dentro de mim depois de determinada situação? A gente precisa olhar a fundo e tentar descobrir. É mágoa? É raiva? É isso felicidade? Como me sinto diante dessa situação? É preciso abrir nossos olhos e nossa mente para nós mesmos, sem medo do que está diante. E em sequência a gente se encontra com o terceiro e penúltimo pilar, o da necessidade. Após analisar qual sentimento em mim é despertado após certa situação, a gente precisa descobrir qual necessidade foi ou não suprida para eu acabar me sentindo desse jeito. E é importante que durante toda essa nossa análise a gente seja honesto consigo mesmo, sem tentar mascarar a verdade, né? Até porque a gente está fazendo isso pro nosso próprio bem, né? Não temos nada para esconder de nós mesmos. E, enfim, temos o quarto e último pilar. Após a gente descobrir o que se passa, descobrir qual o sentimento que nos provoca determinada situação e compreendermos nossas necessidades, a gente vem então a parte do pedido. Depois de tudo isso, tu já é hábil para entender toda a situação. É possível deixar claro o que se quer da outra pessoa, já que o exercício da comunicação não violenta permite também, né, o interlocutor enxergar o mundo a partir da perspectiva da outra pessoa, né, entender possíveis razões para suas atitudes. Então tu já é capaz de se questionar: o que eu preciso para que minha vida fique melhor? Então agora eu vou passar um exemplo que vai reforçar todos esses pilares para ficar bem mais fácil para todo mundo entender. Filho, quando eu vejo seus brinquedos espalhados pela casa, isso é uma observação, fico furiosa com essa situação. Isso é um sentimento. Porque preciso de espaço organizado para andar. Isso é uma necessidade. Você poderia guardar seus brinquedos depois de brincar? Isso ajudaria a evitar acidentes. Isso foi um pedido. A mãe observou a situação, né?
os brinquedos largados, né? Eu dei o exemplo de uma mãe e o filho, né? Então ela observa os brinquedos largados e falou como se sentia, deu um motivo para o filho arrumar a bagunça, né? E logo após realizou o pedido. Então isso prova de uma vez por todas que sim, é possível a gente fazer o uso de uma linguagem não violenta. Basta querermos, né? Porque a violência é uma opção. O homem cria guerra e discórdia por uma opção do mesmo, né? Assim também é a paz, né? Também podemos fazer uso dela em nossas relações. Claro que vai requerer muitos anos, talvez até mesmo reencarnações de aprendizagem, mas com dedicação, um dia todos caminharemos juntos para um mundo de regeneração, onde a paz estará acima do terror e onde os bons terão audiência e o palco para exporem suas ideias. E com tudo isso em mente, peço que fechemos nossos olhos para realizarmos a prece de encerramento da palestra. Oração de Chico Xavier e Emmanuel, né? Bem curtinha essa prece, mas com uma mensagem bem importante. Se a provação te aflige, Deus te concede paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustenta em paz. Se te falta esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia, Deus te mantém em paz. Que assim seja. Obrigado.